eu só sabia fazer... Dá uma porra de uma aula boa. Ô, velho, eu não preparei com tudo. Eu achei que era só grito de guerra aí. Então vamos comer. Tô brincando. Aulada. Galera da web, um grande abraço pra você que tá acompanhando. Eu tava acompanhando antes de chegar aqui. Tá super emocionante. E o mais legal ainda é poder agora estar aqui falando com vocês, tá? Galera, deixa eu apagar aqui. Eu vou trabalhar com vocês um assunto que está no materialzinho de vocês, de ciências humanas e atualidades. Como assim, tia? Você vai trabalhar os dois? Vou trabalhar os dois, tá? Os dois assuntos, cara. Como é que você vai fazer isso? Ué, cara, eu sou alfartano, velho. Eu faço coisas que você nem imagina. Então, veja bem. Ciências humanas e atualidades. E a gente vai pegar um tema que consegue casar esses dois temas. Super importante. Quando você pega o edital, e aí, cara, muitas vezes... independe da banca. Eu já estou falando isso geral. Tem muita gente que está assistindo aí, que vai fazer outros concursos e tal. Cara, sempre cai atualidades, questões sobre meio ambiente. Sempre cai desenvolvimento sustentável, conflitos do mundo atual. Ou então pode aparecer globalização, neoliberalismos. E tudo isso a gente engloba no tema que eu vou trabalhar hoje com vocês, que é o tema do quê? Guerra Fria. E eu espero que seja super agradável para a galera que está aqui, para a galera da iWeb, que seja super legal e que vocês possam aprender pra caralho. Olha só, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente fala de um conflito que durou mais ou menos de 1945 a 1991. Por que eu falo mais ou menos? Porque tem bibliografias, que dizem que começou em 46. Tem aqueles que dizem que começou em 47. Tem aqueles que dizem que começou em 48. Mas a gente fala mais ou menos 45 anos, ok? A Guerra Fria foi um conflito. Cara, a guerra, quando eu falo em guerra, eu falo num conflito entre o quê? Entre dois estados, dois países. Se é guerra civil, é um conflito interno dentro de um estado envolvendo a população, o povo de um estado. Agora, guerra, eu falo de um conflito internacional. A Guerra Fria, ela acontece imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ascensão de duas superpotências. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que está aí no seu material, e também os Estados Unidos da América. A União Soviética liderou a contraofensiva para expulsar os alemães que tinham atacado a União Soviética em 41. Os soviéticos resistiram numa batalha chamada Batalha de Stalingrado e começaram uma contraofensiva que libertou as repúblicas Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e foi marchando contra a Alemanha. Da mesma maneira, os Estados Unidos lideraram o grupo dos aliados que desembarcaram nas praias da Normandia francesa no dia 6 de junho de 44, o dia D, e começaram então uma pressão que encurralou a Alemanha. Terminava a Segunda Guerra, mas duas superpotências emergiam do contexto, Estados Unidos e União Soviética, que travariam durante 45 anos um conflito político, vamos colocar aqui, conflito político, um conflito territorial, um conflito político, um conflito territorial, um conflito ideológico, um conflito científico, um conflito econômico. Cara, você pode colocar um monte de coisa aí. A única coisa que você não pode colocar é militar. Não foi um conflito militar. Por isso o nome é Guerra Fria. Porque em 45 anos, Estados Unidos e União Soviética jamais chegaram a se enfrentar diretamente. Jamais. Por isso Guerra Fria. Isso não significa que não existiram conflitos armados no contexto. Significa que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram. Por isso tem uma frase muito legal sobre esse período aqui, cara. É um período onde, olha que frase tesão, onde a paz era impossível. Isso aqui é legal para você colocar no teu Twitter depois. A paz era impossível e a guerra era improvável. A guerra era improvável. Por que a paz era impossível e a guerra era improvável? Porque as duas potências estão super armadas, cara. As duas potências estão extremamente beligeradas, elas estão prontas para um conflito que, se tivesse acontecido, teria destruído o mundo. E nunca aconteceu, né? Se tivesse acontecido, teria destruído o mundo.
Não aconteceu. Se tivesse acontecido, teria destruído o mundo. Eu te não respondo, dá uma raiva isso. Cara, é óbvio que não aconteceu. Agradeça ao nosso Senhor todos os dias porque eles não chegaram a se enfrentar. Então a ameaça de guerra era quase impossível. Vou até contornar essa frase com esse giz rosa chana para você saber que a guerra não chegou a acontecer. Porque as duas superpotências estavam armadas demais. Isso aí é o princípio do quê? Princípio do equilíbrio. É o equilíbrio, o momento máximo das tensões gera um equilíbrio. Muito bem. E a tensão era constante, cara. A tensão era constante. Constante entre quem? Entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tensão constante, ok? Não esqueça disso. Você de casa, não esqueça disso. Anota aí, não esqueça disso. A tensão constante. E a melhor coisa da Guerra Fria, diz um historiador, é que ela nunca chegou a ser uma guerra quente. Porque se ela fosse uma guerra quente, nós estávamos totalmente fodidos. E esse período da Guerra Fria, ele é marcado também por um nome. Existe um nome que até hoje a gente tem os seus reflexos. O período da Guerra Fria, a gente pode chamar também o mundo de mundo o quê? Bipolar. Cara, mundo bipolar. Isso está no materialzinho. Quem está em casa aí deve ter baixado o material em PDF. Quem está na sala está acompanhando e você está acompanhando. Eu não baixei o material. Cara, se você está em casa e não baixou, você está se fudendo. Você já está perdendo para a galera que está baixando o material, que já está com o material na mão. Estava lá no arquivo, você não baixou? Ó, se liga, vai baixar. Mundo bipolar, tá? O mundo bipolar porque ele era dividido em duas superpotências. Duas potências que se confrontam, tá? Politicamente, territorialmente, ideologicamente, cientificamente, economicamente. Militarmente, não. Lembra disso? Vamos lá. De um lado você tinha o Oriente. O Oriente, ok? E do outro lado você tinha o Ocidente. O Ocidente é um acidente que fica do outro lado do Oriente. Ocidente e Oriente. Do lado do Oriente, quem é o representante? Cara, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Senhor, por que você colocou Oriente? Não, eu só coloquei que é a esquerda. No material deve estar ao contrário, mas não interessa. Você só tem que saber que é Oriente e Ocidente, cara. Se liga aí. Oriente, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Ocidente quem era? Estados Unidos da América. Beleza? O Oriente defendia que sistema social, econômico e político? Socialismo. E o Ocidente defendia o quê? O capitalismo. Cara, o capitalismo prega a livre concorrência, a propriedade privada, a exploração do homem pelo homem. E o socialismo, o fim da livre concorrência, o fim da propriedade privada e o fim da exploração do homem pelo homem. Cara, são sistemas completamente opostos. Querem se destruir, querem se arrebentar. É tipo virgindade e Tati quebra-barraco. É tipo monogamia e Mr. Catra. Cara, aliás, um abraço ao Mr. Catra que deve estar assistindo aí. Cara, para sustentar tudo aquele filho lá, ele vai ter que fazer concurso. Porque essa vida de cantor não vai durar muito tempo. Mas eu gosto do Mr. Catra. Olha só, socialismo e capitalismo. Um prega a anulação do outro. Não dá para conviver. Um teria que destruir o outro. Beleza? Muito bem. E aí você tem, cara, nesse contexto aqui, uma aliança militar. Essa aliança militar é muito importante você lembrar. Vamos começar com a aliança militar criada aqui, ó, no Ocidente. Ocidente, acha no teu material aí, no teu material deve estar do outro lado. A aliança militar que até hoje existe, OTAN. OTAN, tá numa tabelinha aí bem bonitinha que eu preparei no final da apostila. OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN era um pacto de aliança militar que envolvia os países sob a proteção dos Estados Unidos. Isso é OTAN, até hoje existe e faz parte, é um desdobramento da parte da segurança da ONU. Então lembra, Organização do Tratado Atlântico Norte, 1949. A União Soviética não deixou barato. Em 1955, ela criou o Pacto de Varsóvia, que também era uma aliança militar que protegia os países que estavam sob a órbita da União Soviética. Ok? A órbita da União Soviética. Nós temos também um plano
econômico, cara. E esse plano econômico é muito importante você lembrar. Plano econômico do lado dos Estados Unidos. Vamos colocar aqui, chamado de P de plano Marshall. Por que plano Marshall, cara? Porque foi desenvolvido pelo general George Marshall. E era um plano de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus destruídos pela Segunda Guerra e que estavam agora se alinhando com os Estados Unidos. Cara, a Guerra Fria contou com um apoio econômico, velho. Tanto que ela começou quando os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a retalhar as ações da União Soviética. Para conseguir a adesão dos países ao seu lado, eles financiaram a reconstrução. Isso é o Plano Marshall. E na América também, mas o Plano Marshall não foi usado na América, mas outros investimentos posteriormente seriam usados. Plano Marshall, plano de ajuda econômica. E, inclusive, presta atenção, foram os investimentos do Plano Marshall que possibilitaram uma estabilidade na economia europeia, que depois favoreceria a criação do mercado comum europeu. O mercado comum europeu surgiria graças à estabilidade alcançada com os investimentos oriundos do Plano Marshall, ok? E aí a União Soviética também tinha, cara, que era o Comecon. E aí pode aparecer como Conselho Mútuo de Assistência Econômica, Conselho de Assistência Econômica Mútua, Comitê Mútuo de Assistência e Auxílio Econômico. Cara, não interessa. O importante é que você lembre que é o pacto de ajuda econômica envolvendo os países que estavam sob a órbita da União Soviética. Não vai esquecer disso. Não esquece. Aí tem outras coisas que eu coloquei no material. Só de curiosidade, os Estados Unidos criaram uma agência de inteligência chamada CIA. A União Soviética tinha a KGB. Os Estados Unidos também criaram uma arma, um fuzil de assalto leve, um FAL, por Eugene Stoner, foi criado por ele, chamado M16. E a União Soviética criou o Automatic Kalashnikov 47. Imagina que tesão, velho, se a PM pudesse usar a K-47, cara. Na hora que você ia chegar no malandro e falar, eu sou a lei, não ia ser com a 380, ia ser com a K-47. E você dá uns tiros pra cima. Eu sou a lei! Nossa, velho! Isso ia ser orgásmico. Cara, então agora eu quero que você repita comigo. Eu quero que você grite comigo. Eu vou falar aqui, você repete o que está escrito, beleza? Galera que está em casa, que nunca tinha feito isso, vai fazer isso agora. Grita com bastante vontade. Grita com muita vontade, beleza? Atenção, então vamos lá, olha só. Moçada, durante a Guerra Fria nós tivemos o chamado mundo bipolar, que era marcado por uma potência no Oriente, que era a União Soviética! Moçada de casa, me desculpa, tá? Me desculpa. O pessoal ficou muito triste aqui agora há pouco, mas eles vão gritar bem mais alto. Se eles não gritarem mais alto, eu vou levantar minha camiseta aqui e eles vão ver que tem coisa pior que a fome no mundo, beleza? Então vamos lá. Desculpa, pessoal de casa, desculpa, tá? Agora vai dar certo. Agora eles vão gritar bem alto. Atenção, moçada. Durante a Guerra Fria nós temos o chamado mundo bipolar, que era marcado pela existência de duas superpotências. No Oriente nós temos a União Soviética, que defendia o sistema do socialismo. A aliança militar era o Pacto de Varsóvia. A aliança econômica era o Comecon. E aí nós tínhamos o Ocidente, que era representado pelos Estados Unidos. Defendia o sistema conhecido como capitalismo. A aliança militar era a OTAN. E o plano econômico era o plano Marshall. Isso é tudo vontade, não veio levantar a camiseta. Magoou feio. Magoou feio, mas beleza, sem problema. Moçada, então isso aí foi a Guerra Fria. Essa é a questão básica. Se você entende essa questão, você entende o cerne, você entende o meio, você entende o que é mais importante da Guerra Fria. Agora a gente tem que entender algumas coisas que aconteceram no contexto Guerra Fria. No contexto, e aí vem umas coisas importantes, cara. No contexto Guerra Fria, o que nós tivemos de importante, tá? Vamos pensar nisso aí. E agora vem umas referências fodidas àquilo que é cobrado nas provas de ciências humanas e de atualidades. Olha só, vamos lá. Contexto. Foi no contexto da Guerra Fria que foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, ou apenas NU. Tá? ONU ou apenas NU. Tanto faz. A ONU foi criada aí. Eu acho que isso vai ter que adicionar na canetinha mesmo, tá? Adiciona aí na caneta.
A ONU, cara, ou apenas NU, ela surgiu para quê? Qual o objetivo da ONU? Um equilíbrio geopolítico. Equilíbrio geopolítico. Você vai colocar no seu material equilíbrio geopolítico mundial, tá bom? Coloca aí mundial. Eu só não vou, senão vai para outra linha aí. Equilíbrio geopolítico. A ONU queria fazer isso, para que jamais acontecessem outras guerras, como aconteceram, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, que era uma espécie de um órgão supranacional que tinha como objetivo também equilibrar as forças, mas não conseguiu, porque existiu a Segunda Guerra. Agora vinha a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem a sua representatividade máxima na Assembleia Geral, e um dos conselhos que mais aparece na mídia hoje em dia é o Conselho de Segurança. É conselho este que o Brasil tem lutado aí, lutou por muito tempo para conseguir ter uma atuação interessante e aí com uma atenção internacional. Lembrar que a ONU recentemente ganhou a adesão de mais um país. Quem foi o último país aí a ser aceito e reconhecido na ONU? Sudão do Sul. Lembrar que sofreu um processo separatista e agora o Sudão foi reconhecido. O Sudão do Sul está integrando aí o Conselho, a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU sofreu um golpe na guerra agora do Iraque. Na guerra do Iraque, nós tivemos aí a ONU sofrendo um duro golpe, porque ela não tinha se posicionado favorável a esse processo. Não tinha. E aí você tem Estados Unidos e Inglaterra sendo os favoráveis à guerra, e eles acabaram enfrentando a ONU e passaram por cima da ONU, e aí a ONU quase que ficou num descrédito mundial, tá? Quase, mas ela conseguiu se recuperar e ela tem participado ativamente de várias questões internacionais. Nós vemos, por exemplo, a ação dela no Haiti, a ação dela em relação à Palestina, buscando aí um equilíbrio das tensões no Oriente Médio. Então a ONU se posiciona em vários conflitos geopolíticos atuais. Tranquilo isso? Sossegado isso? Beleza? Tranquilo? Ok. Agora essa outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, essa outra coisa, ela surgiu em 44. Então não é no contexto Guerra Fria. Mas ela só passou a ganhar representatividade em 46. Por isso que eu vou colocar nesse contexto, tá? Minha calça deve estar suja atrás, relaxa. Olha só, tá suja ou não? Não? Obrigado. Ainda bem que eu tô, de vez em quando a cueca entra na bunda, eu faço uns resgates, daí a mão tá suja de giz. As meninas sabem como é que é, me entendem, né, mulher? Às vezes tem que dar aquela puxada, é bom, né? Olha só, então em 1944 aconteceu uma conferência, um encontro que decidiu coisas que foram postas em prática em 46. O que foi isso? Uma convenção, uma conferência chamada de Bretton, olha que bonitinho, Bretton Woods. E nessa conferência conhecida como Bretton Woods, nós tivemos lançada as bases da economia e do contexto econômico global, cara. Até hoje a conferência de Bretton Woods tem os seus desdobramentos. Por exemplo, olha só, vou puxar aqui uma setinha, ó, para ficar melhor. Pega certinho aqui na câmera, né? A galera de casa está vendo legal. FMI. Fundo Monetário Internacional. É um fundo de auxílio aos países que precisam recorrer a medidas econômicas de segurança. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele entra em questão sempre que temos a ameaça a economias, porque é melhor você salvar a economia do que você deixar ela quebrar e literalmente, como diziam os romanos, fudense studies, tá, cara? Fuder tu aí lascou, já era. Então é melhor a gente salvar economias. O FMI tem esse objetivo, Fundo Monetário Internacional. Agora vamos fazer um link, vamos puxar, vamos desdobrar um pouquinho, entre parênteses. Pega ainda, Lucas. Sossegado aqui? Tá. Entre parênteses, quais são os países atualmente que mais estão precisando, que estão literalmente cocu na reta e estão precisando do auxílio do FMI? A sigla pela qual eles são conhecidos? PIGS. Spider Pig. Lembra do Simpsons do filme? Não, tá bom. Olha só, PIGS, Portugal. I do quê? Itália ou Irlanda, G de Grécia, S de Espanha, os PIGs.
tá? Lembram disso? Os países que estão precisando, que estão na crise dentro do continente europeu. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Sobre a Espanha saiu uma frase recentemente, vale a pena você saber. Uma frase disse assim: a Espanha é muito grande para ser ajudada, mas é muito grande para não ser ajudada. Quer dizer, o problema dela é também aquilo que talvez trará salvação para ela. É muito grande para ser ajudada e é muito grande para não ser ajudada. A Espanha é a grande, talvez, zebra do processo, tá? Só que aí, em contrapartida, alguns países estão diminuindo a sua dependência do FMI. Alguns países estão emergindo como potências ou futuras potências ou economias de respaldo internacional. Quais são esses países que estão emergindo? Quem lembra? B de quem? Brasil. R de quem? Rússia. I de quem? Índia. C de quem? S de quem? África do Sul. Southern Africa. Gostaram do inglês? Southern Africa. É o inglês ali da região do Texas. Southern Africa. África do Sul. BRICS versus PIGS. Essa é, cara, e olha que tesão. Os países que eram estáveis economicamente, que basicamente receberam aqui alguns apoios do Plano Marshall, agora estão passando por uma crise. E é nós, mano. É nós. É o terceiro mundo na área, mano. Agora chegou os manos, tá ligado? Nós vamos mostrar para eles com quantos carneiros se faz uma foda rural. Tá pensando o quê? Agora sim, ninguém segura nós mais, meu irmão. Ninguém segura. Eu nunca ninguém que segurou porque era muito gordo. Olha só. PIGS versus BRICS. Não vai se atrapalhar na hora da prova, não vai peidar no 69, errar a questão e achar o contrário. PIGS, lembra de porquinho, tá? Lembra de torresminho, aquela coisa toda. Vamos lá. Também, durante a Bretton Woods, foi criada o quê? Foi criado o BIRD, né? O BIRD, a galera aí do Rio Grande, um grande abraço para vocês, foi criado o BIRD. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que era um banco para fazer o quê? Para emitir cotações, taxas, referências sobre a seguridade econômica global. Tá prestando atenção? Galera de casa, as views estão aumentando, a galera está assistindo, é isso que importa. BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, para criar seguridade nas aplicações econômicas. Uma vez, moçada, que o capitalismo hoje está numa fase chamado capitalismo financeiro. É o capitalismo flutuante, o capital é flutuante. Nós temos investimentos e ao mesmo tempo nós podemos ter evasão de divisas e isso ameaça a estabilidade econômica global. Porque, velhinho, a economia ela não é isolada, meu chapa. A economia ela é interligada. Caiu um, fudeu tudo, cara. Por isso que esses países precisam ser auxiliados. É como a corrente que tem no seu elo mais fraco a força de toda ela. É isso, a corrente tem a sua força idêntica à força do elo mais fraco. Então nós precisamos resgatar esses países. O BIRD é a instituição e o FMI é o fundo. E aí nós temos também o padrão internacional, que é o dólar. O dólar foi adotado como um padrão de referência para a economia global. Lembrar que o dólar foi hegemônico até o ano de 1900, ou melhor, até o ano de 2002. O dólar foi hegemônico até o ano de 2002, quando o euro veio. O euro veio com uma novidade, cara. A novidade veio da na praia, na qualidade rara de sereia. Resposta de... lembra dessa música, cara? Então um abraço ao Bruno do Biquíni Cavadão que regravou e ao Herbert Viana aí que gravou. Estão assistindo também. Um beijão. Cara, porque o Biquíni Cavadão é meio quebrado, então tem que fazer concurso, Bruno. Senão você vai continuar andando de fita. Olha só, vamos lá. E aí, em 2002... o dólar sofreu esse colapso, um certo ameaça, não vamos falar colapso, que é terrorismo demais. Em 2005 e 2006, foi onde o dólar sofreu um pouquinho mais, uma outra crise, que é quando barris de petróleo passaram a ser cotados em euro. O petrodólar, referência para a cotação do barril do petróleo, passou para a petroeuro, e isso ameaçou, de certa forma, a hegemonia do dólar de novo. Aí veio a crise, só que aí veio uma estabilidade, porque a China começou a emergir mais fortemente por causa da criação das ZEs. Lembrar que a China tem ZEs, Zonas Econômicas Especiais, e aí ela começou a recuperar-se, a emergir, e o dólar voltou a ter um gás.
Em 2008, a crise na bolha do mercado imobiliário americano acabou comprometendo de novo a economia ou a base de referência. Mas é assim que a economia funciona ao longo do século XX, com crises e recuperações. Tá? O dólar como referência, Bretton Woods, 1944, entrando em vigor em 1946. Vamos para lá agora, vamos para cá de novo. Outras coisas que aconteceram no contexto da Guerra Fria. Cara, os Estados Unidos tinham uma política... Olha que massa. Olha eu no vídeo ali. Assim. Gente, pessoal de casa, eu queria dizer para vocês, eu tenho 64 quilos. É que a TV engorda, a internet também. Tá, cara? Mas o pessoal aqui, inclusive, me chamam de Vareta. Ah, cara, é o meu apelido. Olha só, vamos lá. Cara, outras coisas que aconteceram aqui no contexto Guerra Fria. Na política norte-americana. A política norte-americana, política do ZEUA, de oposição ao socialismo, cara. Política do ZEUA de oposição ao comunismo. Lembra disso? Nós temos duas doutrinas, duas políticas de oposição ao socialismo nos Estados Unidos. Quais são elas? Primeiramente, doutrina Truman. Olha que bonito, piazada. As mina pira nos caras do inglês. Então, doutrina Truman. Fala assim, você tem que cuspir nela. Doutrina Truman. Você vai deixar ela molhada, nem que seja a cara dela, mas vai. Né, cara? Doutrina Truman foi uma doutrina, ó, presta atenção aqui. DSN. Doutrina de Segurança Nacional. Doutrina de Segurança Nacional. Doutrina Truman. Que tinha como objetivo combater o socialismo. Essa ameaça do demônio. Essa ameaça do capeta. Outra coisa também... Foi isso aqui, ó. Macartismo. Foi criado um comitê de atividades ou contra as atividades anti-americanas. O macartismo foi literalmente uma caça às bruxas. Os comunistas eram caçados, muitos foram presos. O casal Julius e Ethel Rosenberg, por exemplo, foram mortos. Você tem a perseguição recaindo a todo aquele que era acusado, direta ou indiretamente, de ter alguma atividade anti-americana. Velho, é o período da noia, é o período da loucura total, loucura geral. Essas são políticas norte-americanas contra a ideia do socialismo. Nós temos também nesse período, cadê o Rosa Chana? Nós temos também nesse período aqui, ó, duas corridas importantes que acontecem, cara. Duas corridas TTT, tesão e tesão. Uma é a corrida espacial, que foi no espaço. Isso, Flipper. Parabéns! Corrida espacial foi no espaço, da onde deve ter vindo a tua família, seu alienígena. Olha só, e nós temos também a corrida armamentista. Corrida espacial e corrida armamentista. Cara, veja bem, corrida espacial, o negócio é ganhar o espaço, a fronteira final. Tem que descobrir o desconhecido, velho. O que tem lá em cima? Não sei. Ó molecada, isso é uma boa cantada. Chega pra mim e fala, o que tem lá em cima? Não sei. Vem comigo que eu te conto. Cara, olha, tesão, as minas pira na lorota. Olha só, cara, a corrida espacial... Não, mentira, meninas, nada a ver, tá? Nada a ver, mentira. A gente sabe que o homem, quando vai passar o migué nas mulheres, ele sempre fala a verdade. É óbvio isso. Algum homem aqui mentiria? Claro que não, lógico que não. Na boa, velho, na boa. Não, mas mulherada, às vezes eu fico pensando, vocês gostam de, às vezes, dos caras, quando tá na balada, o cara... Não tô dizendo um relacionamento sério, tô falando tipo no migué da noite, assim. Vocês gostam que os caras passem o migué? Meu, na boa, velho, o cara chega pra passar uma lorota, daí a menina fala, eu não fiquei com ele porque, ele nem conversou direito comigo. Hello, você quer fazer amizade? Você vai pro Twitter, velho, você vai pro Facebook, você tá na balada pra pegar, mano, pegar geral, entendeu? Pegar geral, entendeu? Essa é a ideia. Senhor, e se for feio, chacoalha a chave, porque depois das 3 horas da manhã eu descobri uma coisa. Depois das 3 horas da manhã, essa amiga começa a fazer um acordo, porque uma delas tem que achar alguém pra dar carona, cara? E daí elas estão a caça, velho, vai ter que achar carona pra nós, cara? E aí elas saem catando, procurando, entendeu? Então dá carona, faz ela trocar de marcha e bora lá, olha só. Cara, senhor, mas meu carro é automático, melhor ainda. Veja, corrida espacial.
Quem começou levando vantagem na corrida espacial? União Soviética. União Soviética começou levando vantagem, cara. Em 4 de outubro, me lembro como se fosse hoje. Foi no primeiro concurso que o Senna fez. 4 de outubro de 1957. Cara, nós tivemos o lançamento do primeiro satélite artificial da história. O Sputnik. Primeiro satélite artificial. Depois, nós tivemos o envio do primeiro ser vivo ao espaço. A cadelinha Laika. Eu tenho uma calça de Laika. Ai, filho, eu acho difícil, porque jumento não veste calça. Cara, não vai comer alfafa. Cara, a cadelinha Laika foi o primeiro ser vivo. E detalhe, a Laika ainda não voltou. Verdade, é sério. Agora é um assunto muito sério. Eu faço parte de uma confraria chamada Eu Espero o Retorno da Laika, porque ela voltará com poder e grande glória. Cara, a gente tem até uma instituição, tem o Pastor Alemão, cara, tem o São Bernardo, tinha a TV Colosso na época, mas foi proibida. Então, ela voltará. Cara. Mó massa aí. Só que aí, cara, veio o ano de 61. 61 foi mais tesão ainda. A União Soviética lançou para o espaço o primeiro homem, o primeiro ser humano. O cara chamado Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, ele foi o primeiro ser humano a ir para o espaço, um cosmonauta russo. E ele proferiu uma frase que fez o mundo inteiro se... Puta merda, cara. Se reconhecer que a União Soviética estava liderando a corrida espacial. Ele chegou lá e ele disse o seguinte. É bem idiota a frase. Mas naquela época teve uma repercussão fodida, que foi: a Terra é azul. Cara, e daí? E daí que ninguém sabia que a Terra era azul. Aquela mesma impressão que nós temos da Terra vendo o céu, por causa dos gases atmosféricos, se tem do espaço vendo a Terra. Quando ele proferiu isso, foi simbólica a frase, a Terra é azul. Isso significou um choque aos Estados Unidos, que perdiam de uma forma derradeira a corrida espacial. Só que aí, mexeram grosso. Mexeram com o presidente Kennedy. Qual é o maior feito, cara, do presidente Kennedy? Ter pego a Marilyn Monroe. Esse é o maior feito dele. Mas assim, além disso, além desse feito, ele lançou um projeto e disse que os Estados Unidos chegariam à Lua. Bom presidente. No final do mandato ele perde a cabeça, mas foi um bom presidente. E aí, cara, em 1969, os Estados Unidos chegavam na Lua. Eu não acredito que chegou na Lua. Que legal, problema sexualmente transmissível seu. A versão oficial é que ele chegou. É porque não voltou. Voltou, filho, um monte de vezes. Tem uns caras que acessam. O cara compra Mundo Estranho, aí ele fica lendo. Eu tô me preparando pro concurso, tô lendo super interessante e Mundo Estranho. Cara, pelo amor de Deus, velho. Cara, oficialmente a versão é: o homem chegou na Lua. Ponto final. Ok? Inclusive a União Soviética reconheceu isso. E aí os Estados Unidos venceram a corrida espacial. Temos também a corrida armamentista. Corrida armamentista, você tem a União Soviética e os Estados Unidos se armando de uma forma escancarada. Estados Unidos com mais ou menos 10.300 e poucas ogivas nucleares. União Soviética com 10.100 e poucas ogivas nucleares. Capaz de destruir, como eu já falei, o mundo. E aí, cara, essa corrida armamentista é que gerou aquele equilíbrio da Guerra Fria. Aquele equilíbrio onde a guerra era quase improvável. Era improvável por causa da superpotência. Agora se liga aí. Recentemente, se liga nisso. Recentemente, fazendo um link aqui, Estados Unidos e Rússia assinaram um acordo para desativar ogivas nucleares. Recentemente, isso tem pouquíssimos meses. Como é o nome desse acordo, desse pacto? Tira 2 letras da pior banda que tem hoje. Isso, START, projeto START. Sei, não importa mais, o que não vai voltar atrás, o que restou em... Queria mandar um abraço aí pro Pelanza, pro Pelanca, que estão assistindo, eles viraram homem e vão fazer... Alô, ô tia, fala, Evandro. Pra mim. Fala pro pessoal aí, ó, porque a gente dá muito valor a quem fica até o final, tá, meu brother? E isso a gente dá muito valor. Pode chamar na web aí e falar pro pessoal que, a partir de agora, eles podem mandar nome, estado e o e-mail, anota aí, nome, estado, o estado que ele é e o e-mail dele e também o telefone, pra gente ligar, né? O estado e o telefone. E agora a gente vai começar a fazer os sorteios na web, tá, pessoal? Quem ligar aqui, quem for mandando aqui, a gente vai fazer um sorteio aqui.
Beleza? Beleza. Então, olha só, recado dado aí. Cara, recado dado. Manda pelo chat. O chat é ao vivo. A gente manda tá pelo aqui. Senna. Chato? Hã? Não. O chat, filho. Chato, o cara... Você é mais hiperativo do que eu, não é? Só que você é inteligente. Isso é bacana, que se não fosse... Mas você é o chefe, patrão. É lógico, amigo. Aprendi. Olha só, ô Luiz, como é que eu faço aqui, Luiz? Eu mando... do lado do vídeo tem um chat aí. Em qualquer um que você mandar, vai chegar aqui e a gente vai anotar. Não tem problema. Nome, estado... E-mail e... Telefone. Manda que a gente vai fazer um sorteio. Vai ser duas coisas. Uma bolsa vai sair pelo sorteio e a outra bolsa é o seguinte. O que o Pablo e o Tchê representam pra você. Se você mandar a frase mais criativa aqui, eu vou ler e você vai ganhar. Bacana? Então repete o que é aí. O que o Pablo e o Tchê representam na sua vida. Isso aí, o que o Pablo e o Tchê representam na sua vida. Fechou. Olha aí. Agora continua a aula, seu arrombado. Beleza. Olha só, moçada. Então, projeto START, tá? Recentemente, Rússia, Estados Unidos. Muito bem. O que mais aconteceu, cara? O que mais nós temos? Políticas ambientais. Cara, pipoca. Isso cai, professor, na prova? Não cai, filho. Isso despenca. Políticas ambientais, cara. Começou também as preocupações sobre a política ambiental na Guerra Fria, cara. No contexto da Guerra Fria, começaram as preocupações. Qual é a primeira conferência de caráter ambiental que tivemos na história do mundo? 1972, de grande repercussão, tá? De grande repercussão. Porque depois o cara pega umas conferências capeta de 68, 67, 66. O tio falou, de grande repercussão e impacto foi essa aqui. 72, tá? Estocolmo. Cara, essa é que importa. Eu corto um dos meus pintos se o cara mostrar uma conferência que aconteceu antes que tenha tanto impacto quanto essa aqui. A conferência de Estocolmo. Aí tivemos 20 anos de intervalo sem nenhuma conferência. E aí em 1992, já não estávamos mais na Guerra Fria. Em 1992, a ECO 92. 10 anos depois, 2002, tivemos a conferência de Joanesburgo. Cara, você pode escrever assim. Você pode escrever Johannesburgo com 2 N's e H aqui? Pode, mas assim também, tá? Assim também é aceito, já tem pelo menos vários sites. Ô, Pablo, é uma confusão isso, né? Os caras dizem que não traduz nome próprio, os outros não traduz, aí aceita, é uma confusão. Aportuguesamento, é isso aí. Aqui é aula interdisciplinar, meu velho. Só no alvo você tem isso aqui. E agora, em 2012, tivemos a conferência Rio Mais 20. O que foi a conferência Rio Mais 20? Mais 20 motivos pra você ver que essas merda não funcionam pra nada. Né, cara? Rio Mais 20. Questões ambientais. Também tivemos... Desculpa aí, presidente Dilma, que tá assistindo o nosso... né? Desculpa, presidente. Mas é que foi meio... tem uns negócios trash nessa conferência aí, né? Até a derrubada do Lugo chamou mais atenção. Não é que eu queira disseminar discórdia. Galera, e aí nós tivemos também guerras e revoluções. Que revoluções nós tivemos durante a Guerra Fria? 2 revoluções. A chinesa, em 1949, e tivemos a cubana, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 2 revoluções. Revolução chinesa e Revolução cubana, tá? Aí também tivemos 2 guerras. Quais 2 grandes guerras nós tivemos? Guerra da Coreia, que até hoje é motivo para desentendimentos, em 1950 até 1953. E Guerra do Vietnã, mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcongs de 1961 a 1975, tá? Professor, eu li 63, que é quando os Estados Unidos ameaçam entrar na guerra, tá? Por isso, mas em 61 já tínhamos distensões sobre, ou melhor, envolvendo a área do conflito. E quando que a Guerra Fria termina, até porque o nosso tempo também está terminando, a Guerra Fria termina em 1991. Em 1991, com o fim da União Soviética. Galera, foi um prazer hemorrágico. Isso chegou a dar repau no pio. É um tesão trabalhar com vocês. Foi um tesão, galera da web. Um beijo do gordo.